Você já precisou alguma vez comprar tinta para pintar algum cômodo da sua casa? Como comprar a quantidade correta de tinta para que não haja desperdício e também não falte o material necessário? E o que a matemática tem a ver com isso? Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, gente, umas semanas aí atrás eu decidi pintar um cômodo na minha casa, que é o local onde eu passo boa parte do dia trabalhando. Só que, como você sabe, dinheiro não nasce em árvore e eu precisava comprar uma quantidade exata de tinta. Não queria que sobrasse nem que faltasse. Então eu fui até uma loja, escolhi a cor e vi uma lata de tinta da cor que eu queria. E lá nessa lata de tinta tinha a seguinte informação: rendimento de 18 metros quadrados por litro. O que isso significa? Com 1 litro dessa tinta dá para pintar uma superfície de 18 metros quadrados. Aí eu procurei um atendente na loja, passei para ele as medidas das áreas das paredes desse cômodo que eu queria pintar. O teto eu não ia pintar, então eu só passei as áreas das áreas das 4 paredes. Ele me perguntou se eu tinha as áreas da porta e da janela, porque esses objetos, eles não iriam receber pintura, isso é óbvio. E aí ele descontaria da área total das paredes do quarto, do cômodo que eu informei para ele, a área da janela e também a área da porta. E só assim seria possível saber a área real, que receberia pintura. E eu tinha esquecido de fazer isso, tinha esquecido de calcular as áreas da porta e da janela. Só que eu não ia perder a viagem, então eu liguei lá da loja mesmo para minha esposa, pedi a ela para medir a área da porta e a área da janela e me passar essas medidas. Aí ela mediu lá e me passou os valores por telefone. E aí eu informei ao atendente os valores que ela me passou. Ele me perguntou também quantas demãos de tinta eu ia querer. E me recomendou pelo menos 2 demãos, porque eu ia cobrir uma outra pintura com a tinta nova. Então, no mínimo 2 demãos. Obviamente eu concordei com isso, não discuti com o atendente, falei que estava tudo ok. E enquanto o atendente fazia lá as continhas dele lá no computador, eu também, claro, fiquei fazendo as minhas continhas. Quando ele me falou a quantidade de tinta que eu ia precisar levar para casa, o resultado que ele me passou não bateu com o meu resultado. Aí eu perguntei para ele quais foram os cálculos que ele tinha feito, e aí ele me explicou tudo com detalhes. Bom, para entender direitinho o que aconteceu, a gente vai precisar voltar todos os passos aí dessa história desde o início, e aí depois retornamos a esse ponto e eu te conto o restante da minha conversa com o atendente. E também vou te contar como a minha esposa fez para medir as áreas da janela e da porta que não receberiam tinta, obviamente. Bom, como as paredes do cômodo são retangulares, eu precisava saber as alturas e os comprimentos de cada uma dessas paredes. A altura é ela mesma, é a altura do quarto, é uma altura de 3 metros. 2 paredes tinham 4 metros de comprimento e outras 2 paredes tinham 3,5 metros de comprimento. Então, 2 paredes retangulares com 3 metros de altura por 4 metros de comprimento. Para calcular as áreas dessas 2 paredes, eu multipliquei a altura pelo comprimento e dobrei o resultado, ou seja, 3 vezes 4 vezes 2, que dá 24 metros quadrados. E o cômodo tem outras 2 paredes retangulares com 3 metros de altura por 3,5 metros de comprimento. E eu repeti o processo de cálculo que eu já tinha feito com as outras 2 paredes. 3 vezes 3,5 vezes 2, que é igual a 21 metros quadrados. Então eu somei essas áreas para calcular a área total das 4 paredes.
24 mais 21 dá 45 metros quadrados. Mas lembra que é preciso descontar a área da porta e a área da janela também? Porque, já disse, não vai tinta na porta e nem vai tinta na janela. Aí eu perguntei para minha esposa como ela tinha calculado essas áreas, porque eu conversei com ela por telefone, lembra? E aí ela me contou o seguinte: a porta tem 2 metros de altura por 80 centímetros de largura. Como é um retângulo, a área da porta é 2 vezes 0,8, que é igual a 1,6 metros quadrados. E agora a área da janela, que tem 1 metro de altura por 1,4 metros de largura. Da mesma forma, a janela também é retangular e a área é 1 vezes 1,4, que é igual a 1,4 metros quadrados. Aí ela somou essas duas áreas da seguinte forma: 1,6 mais 1,4 é igual a 3 metros quadrados. Com essas medidas, foi possível então descobrir a superfície que realmente receberia tinta. Foi só subtrair da área das paredes a soma das áreas da porta e da janela. Então, 45 menos 3, que é igual a 42 metros quadrados. Bom, voltando então à loja. Quando eu perguntei ao atendente quais cálculos ele tinha feito, me falou o seguinte: bom, a área total a receber pintura será de 42 metros quadrados. Mas, como serão dadas 2 demãos de tinta, eu multipliquei 42 por 2 e obtive 84 metros quadrados. A tinta tem rendimento de 18 metros quadrados por litro. Então a gente divide 84 por 18, o que dá aproximadamente 4,7 litros de tinta. Essa foi a fala do atendente. E aí depois disso eu percebi qual tinha sido o meu erro. Eu não dividi 84 por 18, mas sim 42 por 18, porque eu não considerei nos meus cálculos que seriam dadas 2 demãos lá de tinta. Mas naquele momento ali na conversa com o atendente ficou tudo esclarecido. Bom, então eu ia precisar de 4,7 litros de tinta. A lata de tinta com a capacidade mais próxima a isso era a de 5 litros. E foi exatamente essa lata a que eu levei para casa. Depois disso tudo, eu fiquei pensando nos conteúdos, nas ferramentas matemáticas que foram usados nessa situação toda. Precisei de conhecimento geométrico, foram realizadas medidas de comprimento, de área, cálculos proporcionais e operações básicas com números decimais. E eu usei isso para resolver um problema real. E se eu não soubesse aplicar essas ferramentas matemáticas para resolver esse problema real, eu ficaria completamente perdido. Não dá para negar que esse é um assunto muito importante e é também muito interessante e está presente nas nossas vidas. Agora, por que a gente não estuda isso na escola? Se você é professor ou professora de matemática, já sabe a resposta. Se você é estudante, leve essa pergunta para os seus professores de matemática. Vamos lá, até quando você vai continuar insistindo em dizer que a matemática não serve para nada? Fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.